É isso mesmo, pessoal. O Nicolas já virou comunista. Ele pode vestir o bonezinho do MST, pegar a ficha de filiação do PSOL na mão do Guilherme Boulos e começar a combater a sociedade capitalista, patriarcal e cisnormativa, porque ele agora quer o controle de preços. Bom, ele quer o controle de preços em situações de calamidade. E sempre que acontece uma calamidade, a gente pode ter certeza de duas coisas. A primeira é que os preços de tudo na região afetada vão aumentar absurdamente. Lembram quando teve a Covid e o álcool em gel, que no caso foi uma calamidade global, ele aumentou no país todo, em todos os lugares o álcool em gel era quase incomprável? Pois é, sempre que acontece uma tragédia, os preços aumentam por causa de uma dinâmica de mercado simples. E sempre que esses preços aumentam, aparece um político sem conhecimento, um político que não viu uma aula de economia e começa a pregar o controle de preços. Então nesse vídeo aqui eu vou aproveitar e explicar por que não se deve controlar os preços numa situação como essa. Dessa vez foi sobre o que causou toda a confusão foi o preço da água lá na região afetada pela tragédia em São Paulo. As pessoas dizendo que é um absurdo um litro de água a R$90. Mas eu vou explicar por que o litro de água chega a esse preço. É simplesmente porque você tem uma explosão de demanda enquanto a oferta é drasticamente reduzida por conta do dano logístico, o dano às linhas de suprimento que existem na região. Então, o que vai acontecer se resolverem manter o preço baixo? Resolverem na marretada, na canetada, que o litro de água tem que custar R$1 ou custar R$5, o preço padrão. O que vai acontecer é que as pessoas vão ao mercado e vão todas consumir, vão comprar o máximo possível, encher carrinhos e aí vai acabar a água. Ninguém mais vai poder comprar água por conta disso. Tá, mas também é difícil que as pessoas comprem água a R$90. É por isso, o preço ele funciona como um sinal para o produtor para mandar mais daquele item, para produzir mais. Então vai haver um incentivo com o preço da água naquela altura, vai haver um incentivo absurdo para que mais donos de mercado, para que mais transportadores venham com a água até lá. E aí o preço tende a voltar ao normal. Essa é a explicação básica de qualquer liberal, que qualquer liberal deveria entender, que se aprende na primeira aula de microeconomia em qualquer curso. Muito bem, mas você quer uma solução vinda do poder público para isso, não quer? Bom, tem a solução fácil, que é abaixar o preço na marretada, e aí vai acabar logo, e além disso, ninguém vai ter incentivo para trazer mais água para a região. Tá? Essa é a solução fácil através do poder público. E tem a solução difícil, que é a seguinte: locais que já estão acostumados a ver esse tipo de tragédia precisam de planos de contingência para esse tipo de coisa. Precisam de planos bem formulados sobre como reestabelecer as linhas de suprimento, como desobstruir estradas, como garantir em caso de regiões litorâneas, se as estradas forem completamente inviabilizadas, como garantir a entrega de suprimentos por via marítima numa situação emergencial. São todas coisas que podem ser planejadas com antecedência para não causarem tanto sofrimento e confusão na hora que aconteceu uma tragédia, principalmente nesses lugares em que a tragédia já é quase uma certeza. Se você vai ver em locais como no Japão, que você tem a ocorrência de tsunamis, de terremotos, em locais como os Estados Unidos, onde você tem furacões e etc., você vai acabar percebendo que esses lugares têm planos de contingência para esse tipo de situação, para garantir que as pessoas tenham acesso à comida, para garantir o abrigo. No Japão, se a terra começa a tremer, o cidadão ele já sabe aonde é o abrigo dele. Se a casa dele for derrubada, ele já sabe para onde ele tem que ir buscar abrigo. No Brasil, se a casa do cidadão é levada pela enchente, ele não tem a menor ideia de onde ir para buscar abrigo. É esse tipo de plano de contingência que falta, e isso é o que pode ser feito pelo poder público. Porque eu digo para vocês,
Se você faz controle de preço da aguinha, de sabe-se lá mais o que vai acontecer é que a água vai acabar, o bem vai se tornar completamente escasso, e aí as pessoas que estão lá vão ter que torcer para as doações chegarem. Vão depender exclusivamente de doações. É o que vai acontecer, né? O Nicolas, que diz que é um grande entendedor da economia, que é um sujeito esperto, ele deveria levar esse tipo de coisa em conta. Mas a gente sabe que ele mente, ele não entende porcaria nenhuma, né? Então, ele fica aí propondo controle de preço em situação de calamidade. É uma medida populista que sempre sai da boca de um político populista quando acontece uma tragédia. Mas já que a gente está falando aqui sobre medidas que o poder público pode tomar para aliviar essas tragédias, a principal delas, e é a medida que o poder público não vai tomar de jeito nenhum, porque em geral são um bando de vagabundos, é acabar com ocupação irregular em encostas, é acabar com ocupações em zonas de proteção que acabam levando um dano ambiental absurdo, é acabar com a favelização do Brasil. Porque eu realmente não me lembro da última vez que uma mansão, né, construída numa área regularizada, ou mesmo um prédio residencial que nem esse aqui que eu moro, construído numa área regularizada, com tudo feito nos conformes, desabou por causa da chuva. Realmente não me lembro. Mas todo ano você tem dezenas de casos de barracões, de casas, de locais precários de ocupações que foram levados pela chuva. E nada é feito a respeito disso. E o que precisa ser feito, né? Você vai me perguntar. Muito simples. É preciso haver uma regulação fundiária no Brasil. É preciso que os títulos de propriedade sejam regularizados, ou seja, aqueles que moram numa região segura já há muito tempo não têm seu título de propriedade regularizado, precisam receber esse título e poder viver como cidadãos normais. Um local que possa receber correspondência, um local que possa se inserir na sociedade. Não locais marginalizados como são as favelas, onde as pessoas não podem subir, onde não existe a presença da autoridade, do Estado, onde quem exerce a autoridade é um bandido semi-analfabeto que exerce essa autoridade simplesmente por conta de um cano que cospe chumbo que ele leva na cintura. E apenas isso. Isso precisa acabar. É uma questão que vai muito além só de prevenção de desastres naturais. É uma questão de cidadania, é uma questão de incluir as pessoas realmente na comunidade, incluir essas pessoas como brasileiros. E aí você vai resolver problemas educacionais, você vai resolver problemas sanitários, você vai resolver problemas ambientais, as tragédias. Mas ninguém quer falar sobre isso. Inclusive o Nicolas, né? Há uns dias atrás, há uns meses, ele foi lá em Dubai e disse que ia trazer melhorias para Belo Horizonte, melhorias para a favela. Aí eu pensei, caramba, Nicolas é o bichão mesmo. Vai chegar aqui brabo com dinheiro do Jalim Rabei e vai urbanizar a favela. Vai levar água encanada, saneamento básico, rede elétrica, sem gato, sem bagunça, para a favela, para as pessoas terem uma moradia digna e se inserirem como cidadãos dignos do Brasil. Bom, até agora não chegou um centavo do Jalim Rabei e o Nicolas está aí, só propondo besteira populista mesmo, de controlar o preço da aguinha. Controle de preço da água não vai resolver o problema, tá bom? Não vai resolver mesmo. Vai até piorar, inclusive, porque aí, se for controlado o preço da água em região de tragédia, a água simplesmente não vai chegar lá. A não ser que eles tenham muita sorte lá, das doações serem imensas. E o povo brasileiro é caridoso, né? Eu lembro quando teve a tragédia de Brumadinho, aqui perto de Belo Horizonte, que eu fui lá ajudar, que a gente arrecadou dinheiro, levou caminhão de doação, ajudou a botar doação dentro de galpão e chegavam toneladas de água. Bom, felizmente o povo brasileiro é caridoso. É isso então, pessoal. Eu vou me despedir de vocês, mas antes não se esqueçam que em abril vai acontecer o congresso do MBL Minas Gerais. Para vocês comprarem o ingresso, vocês têm que ir em mbl.org.br/Minas
E aí vocês compram e vão poder participar do evento, ver ali o Kim, o Beraldo, vai vir o Renan, o Arthur, vai vir todo mundo, vai ser super legal. Um abraço para todo mundo e até a próxima.